Seleção de cor. Esse é um tema bastante discutível. Cada pessoa tem seu jeito próprio para fazer isso, para comunicar questão de cor, principalmente com o laboratório de prótese. Esse é o assunto que a gente vai abordar aqui hoje. Se isso te interessa, fique com a gente. Eu sou o Dr. Sandro Bon, estou aqui no nosso canal Wikidont 32 para dar uma dica sobre seleção de cor. Então, venha com a gente. Roda a vinheta. Vamos lá então? Aqui ó, seleção de cor. O que a gente pode falar sobre esse assunto? Primeiro o que é cor? Para definir cor, a gente precisa entender as dimensões da cor. E, logicamente, que eu não vou ficar aqui me aprofundando nesse assunto, mas para a gente comunicar o que a gente chama de cor, a gente precisa entender que ela é dividida em 3 dimensões. A primeira delas seria a matiz. A segunda, o croma ou saturação. E a terceira, o valor. Bom, parece nomes complexos, né? Mas a gente vai ver, eu vou mostrar para você aqui agora, que é muito mais fácil entender dessa maneira aqui, ó. Quando eu falo em matiz, é o que a gente popularmente chama de cor. Então, matiz vermelha é a cor vermelha, matiz azul é a cor azul. Então, exemplificando aqui, ó, na primeira aqui, ó, matiz são as variações do que a gente chama popularmente de cor. Então imagine que a matiz azul foi selecionada e agora eu vou para a saturação. O que é a saturação? Saturação nada mais é do que a quantidade de pigmento azul que tem naquela superfície. Então se eu tenho um azul mais clarinho, eu tenho uma matiz azul com uma saturação baixa. Tranquilo, né? E o terceiro, que é o mais difícil da gente comunicar para o laboratório de prótese, principalmente, é o que a gente chama de valor. E aí, para te explicar isso de uma maneira bem simples, rápido, direto, valor ou luminosidade é a diferença entre claro e escuro. O que vai dar essa diferença entre claro e escuro em uma restauração? Basicamente, o grau de translucidez do material. Quanto mais translúcido é o material, mais baixo o valor, porque ele fica mais escuro. Há uma tendência a ter o aparecimento mais da sombra da boca, onde não tem luz. Então, quanto mais translúcido é esse material, menor o valor. Por que isso é importante a gente saber? Porque juntando o tipo de material com o seu valor, ele vai determinar se esse material é mais translúcido ou mais opaco, mais claro. Tem tudo a ver com a espessura do material que o laboratório vai utilizar e com a cor do substrato. Então, cada material tem por si só um grau de translucidez e a gente, para cada caso, vai ter que individualizar essa situação para a escolha do material e chegar a um resultado estético final. Bom, vamos tentar levar aqui para vocês uma maneira bem prática, simples, mais fácil e direta para qualquer pessoa. Você aqui, ó, que está assistindo agora, todo mundo tem a escala Vita de cores lá no teu consultório. E como é que essa escala vem ordenada? Ela vem com uma sequência da cor A, você tem o A1, o A2 e por aí vai. A maneira aqui, a dica quente aqui agora é essa. Vem aqui pra gente, aqui que eu vou te mostrar. Nessa mesma escala da Vita, dentro do próprio da bula, digamos assim, ela tem um sequenciamento por ordem de valor. Então ela é sequenciada do valor mais alto
Então, se eu falei que é o valor mais alto, é a cor mais clara. Para o valor mais baixo, o valor mais baixo é a cor mais escura. Então, quando a gente coloca essa sequência que está enumerada aqui em cima, então se você já tem a sua escala Vita lá, vamos lá, a sua escala Vita já está no teu consultório há um tempão, você não tem mais esse papel, então pegue aí, ó, um papel e caneta e anote que eu trouxe aqui para você, vou te mostrar aqui agora, ó. Tá vendo aqui, ó? Tá a sequência do valor mais alto para o valor mais baixo. Então começa lá, ó, do B1 para o A1, B2 e assim vai, da esquerda para a direita. Como vocês podem ver, essa seta da esquerda para a direita, ela está sequenciada do valor mais alto para o valor mais baixo. E por que essa é uma maneira simples e prática de fazer? Porque o olho humano ele está muito mais preparado para diferenciar o claro do escuro do que a diferenciação de cor propriamente dita. Então o que eu estou dizendo para você? Primeiro a gente, com a escala nessa sequência, você leva essa escala próximo ao dente do paciente e você vai tentar descobrir o que está mais próximo daquele dente em relação a mais claro ou mais escuro. Ponto. Chegou ali próximo, imagine que eu estou aqui, ó, nessa região aqui mais do meio da escala. Então, a cor escolhida está aqui entre C2 e o B3 nessa sequência. Então, já sei que é uma dessas aqui. A partir daí, no máximo 5 segundos, você vai tentar descobrir qual é a matiz. E aí, se é mais amarelo, se é mais cinza, e aí sim, você vai estar muito mais próximo de acertar o valor e comunicar a matiz para o laboratório de uma maneira mais correta. Lógico que se você pega isso e escreve no papel, é difícil porque o técnico que está lá do outro lado, ele vai imaginar. Então, assim, existem várias escalas tentando melhorar essa comunicação entre dentista e laboratório. Então, como a gente pode ver aqui do lado esquerdo, né, a escala mais antiga, a escala Vita, e outras escalas mais modernas tentando melhorar essa comunicação. E aqui do lado direito a gente pode visualizar um aparelho desenvolvido pela Vita, que ele, através da emissão de luz, ele vai te dar digitalmente uma cor aproximada aí do dente em si que você estiver medindo. E você tem a possibilidade de medir essa cor na cervical, no terço médio e na incisal. Isso é interessante, mas esse aparelho custa caro. Então, não é para todo mundo que não se utiliza isso no dia a dia. Para quem puder investir, é mais um artifício. Mas eu, particularmente, tenho uma ideia aqui mais interessante para vocês e que eu utilizo na minha prática do dia a dia, que é fazer essa comunicação com o laboratório através de fotografia. A fotografia ela é essencial para quem trabalha com estética. É uma ferramenta de trabalho. Ah, doutor, mas eu não tenho equipamento profissional para fazer uma fotografia de qualidade. Mais vale uma fotografia com um celular que nem seja de última geração do que você escrever 1000 palavras tentando comunicar a cor com o laboratório. Então essa é uma dica importante. É lógico que é mais interessante você comunicar esses detalhes através de uma boa fotografia. Então, se você tem a oportunidade, vou falar aqui com você agora, se você tem a oportunidade de fazer um curso de fotografia que possa te dar os conceitos de fotografia para realmente você captar o que é o natural ali que você esteja vendo, para transmitir isso para o laboratório, e aí já vão incorporados alguns erros, pelo simples fato de você fotografar com uma câmera, a imagem que você está vendo no seu monitor não necessariamente é a mesma imagem que o laboratório está vendo no monitor dele lá. Existem meios para você calibrar isso e ficar mais fidedigno a imagem que tanto você está vendo no seu monitor do consultório, como o laboratório está vendo no dele. Mas essa não é uma rotina e é preciso de atenção
e alguns detalhes específicos para melhorar essa comunicação. Mas voltando para cá, a nossa comunicação com o laboratório através de fotografia facilita demais a você chegar a um resultado estético. Então a gente pode ver aqui, ó, o dente 11 é um dente provisório que eu fiz com o auxílio de um dente de estoque. A paciente tinha uma coroa que estava sendo substituída e agora chegou no momento de eu fazer essa comunicação com o laboratório, passando todas essas informações para o laboratório, não só de cor, mas cor, translucidez, incisal, as características particulares do dente, formato, tudo isso são informações muito importantes para que o laboratório tenha condições de imitar o dente que está ao lado, principalmente quando é um incisivo central. Então essa é a maneira mais interessante que eu tenho no meu dia a dia de passar essas informações para o laboratório. E logicamente que a gente diminui muito a margem de erro e sim conseguir realmente entregar um resultado satisfatório para o paciente. Então existem vários cursos de fotografias, mesmo que você não tenha um equipamento profissional, e aí vou falar aqui com você, mesmo que você não tenha um equipamento profissional, mas de repente você tem um celular de última geração, se você entender os conceitos básicos de fotografia, você vai conseguir se utilizar melhor para evitar distorções e aí sim comunicar de uma maneira mais fidedigna com o laboratório essas informações que vão ser fundamentais para que você tenha um resultado muito interessante, muito bacana, e que o teu paciente foi em busca disso para fazer um central, por exemplo. Então vamos voltar aqui. Esse é o resultado final daquele caso. Então, como que o laboratório conseguiu me entregar uma coroa total do dente 11 extremamente parecida com o dente 21, que é o dente natural da paciente, através dessa comunicação de não só da cor, né? Seria resumindo, falando assim, não, só transmitir a cor para o paciente. Não, a gente transmitiu uma série de informações. Então esse breve vídeo aqui, para dar uma dica para vocês, aqui é uma visão do outro lado, ó, o dente 11 é a coroa que foi feita e o dente 21 é o dente natural da paciente. Então assim, agradecer mais uma vez ao laboratório MW que ajudou a gente a chegar a esse resultado que a paciente ficou super satisfeita. Então, se você não está inscrito no nosso canal, é hora, fala aí nos comentários, curtiu, não curtiu, tem sugestões de novas dicas? A gente aguarda vocês. Um abraço, até a próxima, Wiki Odonto 32. Vem com a gente.